Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou Padre Eliomar, diretor nacional do Apostolado da Oração, do Movimento Eucarístico Jovem, a rede mundial de oração do Papa aqui no Brasil. Neste mês de maio, que nós já estamos no 11º dia do mês, nós vamos refletir sobre a intenção de oração do Papa Francisco para este mês, para que os responsáveis das finanças colaborem com os governos para regulamentar os mercados financeiros, protegendo os cidadãos dos seus perigos. Então, a intenção do Papa nos convida a pensar nisso que a gente poderia chamar da saúde econômica. Nós estamos num tempo de pandemia, onde a gente vai sendo questionado e vai percebendo, que agora o nosso corpo físico precisa de cuidado. A pandemia tem matado muita gente, talvez por descuido preventivo nosso. Se a gente cuidasse melhor da saúde, se o nosso corpo estivesse vitaminado, se estivesse preparado, se estivesse em melhor estado, talvez o Covid não matasse tanta gente como tem matado. É um problema não só nosso, do Brasil, mas sobretudo dos países pobres. Basta ver a Índia, que nesses dias a gente contemplou nas redes sociais, pessoas morrendo no meio da rua. Nós não aconteceu isso aqui no Brasil assim, morreu gente por falta de UTI, mas morrer no meio da rua é uma tragédia fenomenal, não é verdade? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria que a gente escutasse o Papa Francisco. Vamos ouvir o Papa Francisco nos convidando então a rezar pela intenção de oração deste mês de maio. Ouçamos o Papa Francisco. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Como vimos então, o mundo das finanças ele é muito diverso. Podemos comparar o mundo das finanças com a nossa vida. A nossa vida precisa, como eu dizia antes, precisa de cuidado. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos de sono, portanto de descanso, nós precisamos de água todos os dias, nós do Apostolado da Oração, sobretudo, precisamos de rezar, estar com o nosso coração também conectado com Deus todos os dias. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de cuidado. Então, assim como a gente cuida de uma plantinha, nós temos também que cuidar de nós e cuidar dos demais, cuidar dos outros. O mundo das finanças, que o Papa Francisco nos convida a rezar neste mês, tem muito a ver com esse cuidado. O Papa quer nos recordar exatamente isso, que o mercado, tudo que a economia do mundo, o dinheiro que se gera no mundo, só serve se estiver a serviço da vida. Se só servir para que alguns possam se enriquecer cada vez mais, se enriquecer cada vez mais e guardar dinheiro, isso é pouco, porque a gente mesmo certamente já conheceu alguém bastante rico, que acumulou muito dinheiro
e que num belo dia morreu. E essa riqueza toda fica para quem? Às vezes fica para disputa de herança, para briga entre parentes, não é verdade? Então, o mercado econômico, o mundo das finanças, tudo isso que gira ao redor disso, só serve se estiver a serviço da vida. A gente escuta alguns termos que para nós é muito distante, falando de bolsas de valores, falando de grandes investimentos e tudo mais, ou seja, parece que existe um mundo paralelo. Não existe um mundo paralelo. O mundo econômico é o mundo que nós vivemos. No Brasil, nesse tempo, nós estamos vivendo uma tragédia. Junto com a pandemia, uma outra tragédia, sabendo que os pobres estão agora cada vez mais pobres, miseráveis. A quantidade de gente que tem passado fome no nosso Brasil é uma vergonha nacional. Por que isso? Por descuido. Nós temos riquezas enormes, nós temos potencialidades e capacidades enormes para que ninguém pudesse passar fome no meio de nós. Junto com a fome vem, claro, se não tem o trabalho, se não tem onde morar, se não tem o alimento, então aumenta o índice de bandidagem, aumenta o índice de violência, aumenta o índice de pessoas que vão entrando em depressão, aumenta o índice de pessoas que vão perdendo mesmo o sentido da vida. Então veja que refletir e rezar sobre essa intenção que o Papa nos dá para rezar neste mês tem muito a ver com a nossa própria vida. Muitos de nós, muitas de vocês do apostolado da oração e muitos dos que pertencem ao apostolado da oração são pessoas aposentadas. Tem às vezes uma aposentadoria mínima. E está vendo como é que vocês mesmos se organizam para que esse dinheiro consiga vocês chegarem até o final do mês com ele, tendo que comprar o remédio, às vezes tendo que pagar aluguel, tendo que comprar a feira de cada mês, o alimento de cada mês, às vezes até dar um presentinho para alguém. Quantas de vocês também não se preocupam em ajudar com o dízimo na sua paróquia, ajudar com a contribuição na sede nacional, sendo assinante da nossa revista Mensageiro do Coração de Jesus, comprando um livro, como tantas de vocês já estão comprando o livro que nós vamos usar para o nosso mutirão nacional de oração agora no mês de junho. Veja como é bonito isso. Então, essa é a economia que nós chamamos, uma economia mais solidária. Com o pouco que nós temos, nós podemos também fazer muitas coisas. Trata-se simplesmente de uma organização da própria vida. Nesses dias eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção. Uma jovem mãe disse que estava devendo 15 mil reais. E ela falava isso rindo. E ela trabalhava ganhando 2 salários por mês. Como é que alguém que ganha 2 salários por mês tem uma dívida de cartão de crédito de 15 mil reais e fala disso rindo? Isso é uma tragédia. Isso é o modo que o Papa também nos pede para poder a gente ser um pouco inteligente. Eu não posso, como diz o povo, não posso dar o passo maior do que as pernas. Não posso nunca gastar mais do que a minha inteligência vai produzir para pagar. Porque senão eu vou ficar pagando conta até na vida eterna, não é verdade? Então o Papa nos convida nesse mês a rezar por essas realidades. Na encíclica Fratelli Tutti, que eu quero recordar com vocês, todos irmãos, o Papa tem alguns tópicos, alguns pontos dessa encíclica que nos ajudam a refletir bem. Ele diz assim: é verdade que a atividade dos empresários é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos. Deus nos incita esperando que desenvolvamos as capacidades que Ele nos deu, bem como as potencialidades de que encheu o universo. Mas essas capacidades dos empresários, que são um dom de Deus, deveriam, em todo caso, orientar-se claramente para o desenvolvimento das outras pessoas e para a superação da miséria, especialmente pela criação de oportunidades de trabalhos diversificados. Então não adianta gerar muita renda, gerar muito dinheiro e essa renda ficar concentrada nas mãos de uns poucos. O que move o mundo é a partilha, o que move o mundo é a solidariedade, o que move o mundo é essa capacidade da gente olhar para os outros e dizer: o outro é meu irmão, o outro é minha irmã, que merece viver como eu. Então nós vamos rezar com o Papa neste mês, mobilizar a nossa vida, o nosso coração, atentos a tantos irmãos e a tantas irmãs que também sofrem pelos mercados financeiros nem sempre colocados a serviço da vida.
mas às vezes tratados como se fosse uma independência, como se fosse um órgão à parte do mundo. E esquecem que toda a economia do mundo, aliás, todas as coisas neste mundo estão a serviço da vida e, sobretudo, a serviço da vida humana. Então, que neste mês nós possamos, ao rezar cada dia essa intenção do Papa, lembrar também de todo o bem que nós podemos fazer com o pouco que nós temos. Que Deus nos abençoe sempre mais. Sagrado coração. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Depósito infinito. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.